Neste vídeo, vamos falar sobre direitos dos animais e legislação. O nosso convidado é o advogado animalista e professor universitário Rogério Ramé. O que a legislação diz a respeito dos direitos dos animais? Nós temos a Constituição Federal que veda a crueldade aos animais. Ao vedar a crueldade aos animais, a Constituição Federal está reconhecendo que todo animal senciente, que sofre de forma consciente, que tem sensações de forma consciente, tem interesses próprios em não sofrer. A Constituição veda o sofrimento animal, sobretudo o sofrimento desnecessário. E quando a gente vê animais em abandono, a gente vê que esse interesse que a Constituição tutela para os animais em não sofrer, em não estar em situações de crueldade, esse interesse está sendo violado. Logo, é um direito dos animais e a jurisprudência, Tati, já vem de forma muito tranquila, reconhecendo que, muito embora os animais ainda sejam, pelo Código Civil Brasileiro, coisificados, recebam um tratamento de objeto em muitos negócios jurídicos, em muitas relações jurídicas, sobretudo aquelas que envolvem o direito de propriedade, isso não significa dizer que o animal é um objeto ou é uma coisa. Os animais são sujeitos. A jurisprudência, inúmeros julgados dos tribunais superiores e inferiores já reconhecem isso. É importante dizer também que alguns estados já legislaram nesse sentido. O Rio Grande do Sul tem o Código Estadual do Meio Ambiente, que no seu artigo 216 diz que os animais domésticos de estimação são sujeitos de direitos. Isso está expresso na legislação gaúcha. Ou seja, nós já estamos superando a ideia do animal como tendo a natureza jurídica de coisa, de objeto. Eles não são coisas. Eles são sujeitos. Eles têm direitos básicos. E no que se refere a esses direitos básicos? A sua integridade física e psicológica. Porque eles sofrem não apenas fisicamente, como sofrem emocionalmente. Por isso eu diria, talvez de uma forma muito peculiar, por ser um professor da área do direito animal e defender os direitos animais, que não é uma mera situação de interpretação ou atração de um princípio, é expressa decorrência da vedação constitucional de crueldade, na lógica da moderna interpretação que os tribunais vêm fazendo. E a jurisprudência é fonte de direito. Se a interpretação atual da nossa Corte Constitucional, do STF, nos recentes julgados que envolveram a questão de vedação de crueldade aos animais, afirma que hoje a Constituição atribui aos animais uma proteção jurídica autônoma na condição de sujeito de direitos básicos, a gente tem que superar muito rapidamente essa ideia de que os animais são coisa. Eles não são coisa. Eles têm direitos básicos. Eu concordo contigo que falta ainda no campo legislativo uma densificação de quais sejam esses direitos. Talvez tenhamos que evoluir nas legislações a nível federal, estadual, municipal, sobre quais sejam claramente os direitos dos animais. Mas uma coisa é certa, na ausência dessa densificação, a interpretação que vem sendo dada é que os direitos deles estão atrelados à sua proteção física e psicológica. E todas as formas, todas as práticas que violem essa proteção física e psicológica, que não assegurem o mínimo de bem-estar, violam direitos animais. De quem é a responsabilidade? A nossa Constituição, ela estabelece um dever, que é do poder público e também da comunidade, em cuidar desses animais, sobretudo aqueles domésticos, né, que nós impusemos ao longo de anos um processo de dependência do ser humano, e que quando estão nas ruas em abandono total, não conseguem sobreviver por conta própria, têm muita dificuldade, passam por muito sofrimento. Então, acaba sendo uma lógica decorrente do princípio da participação comunitária, que vai fazer com que todos nós, poder público e coletividade, comunidade em geral,
nos envolvamos nesse problema, né, e na solução desse problema, tutelando minimamente o bem-estar desses animais. Fazendo um spoiler do que a gente vai falar aqui, é uma política pública necessária, portanto. Animais comunitários têm mais direitos? Eles têm os mesmos direitos. Os animais de rua têm esses direitos. Apenas eles estão tendo esses direitos suprimidos, violados, porque eles não estão recebendo daquele que seria o seu protetor, no caso, o poder público, porque eles não têm um tutor definido, eles não estão recebendo adequada proteção. E enquanto não obtiverem também a tutela, mesmo que de tutores comunitários, eles estão em absoluta vulnerabilidade. Então, são seres sencientes que estão tendo seus direitos violados. Os animais de rua, os animais em vulnerabilidade, possuem direitos à sua integridade física e psicológica, porém, não estão tendo efetividade nisso. Por isso, a política do animal comunitário é uma política pública, é uma política assistencialista, de envolvimento comunitário num problema social. O que ocorre é que os que estão sem tutela nenhuma estão padecendo da efetividade de seus direitos pela omissão estatal, pela omissão do poder público e pela falta de um envolvimento comunitário. Por isso, a gente começa a entender que a questão dos animais comunitários é uma política pública, Tati. Política pública necessária. E é preciso também a sociedade compreender isso, receber essa informação. Hoje existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no país. O que podemos fazer a respeito? Uma forma de assegurar a curto e médio prazo o mínimo de proteção para esses seres é o envolvimento comunitário. É estimular que a comunidade, que não pode adotar esses 30 milhões do dia para a noite, de algum modo se envolva no problema. Porque também nós, humanos, cada indivíduo da coletividade, da comunidade, somos, de algum modo, responsáveis pelo problema. Também somos nós que geramos esses altos números de abandono. Então, também a sociedade, de um modo geral, até pelo que diz o artigo 225 da Constituição Federal, tem deveres com relação à tutela da fauna. E aí se compartilham essas responsabilidades entre poder público e comunidade sobre esses animais que estão em completo abandono, para fazer com que minimamente os direitos deles sejam assegurados. Já existe legislação específica sobre animais comunitários? Agora, nós temos também, em alguns municípios, em alguns estados, legislações já do animal comunitário. E como política pública, como toda política pública, para evitar conflitos, para evitar problemas, conflitos de vizinhança, que são muito comuns nessa relação de tutela comunitária, a legislação, em alguns casos, começa a estabelecer alguns critérios. E vai também, isso até é positivo, do ponto de vista do desenvolvimento de uma política mais de longo prazo e que busca evitar conflitos. Então, algumas legislações vão começar a estabelecer a necessidade de um cadastramento dos tutores comunitários, de uma identificação dos animais comunitários, chipagem deles, né, para que o poder público possa ter isso monitorado também, até para que possa também desenvolver políticas de assistência aos tutores comunitários, sobretudo no que se refere à saúde animal, aos atendimentos médico-veterinários públicos, porque nem todo tutor comunitário ele vai ter condições econômicas de vacinar os animais, de castrar os animais. Então, quando isso se desenvolve a nível de política pública, essas medidas de identificação, de cadastramento, começam a ser necessárias, são importantes, mas não que sejam determinantes para caracterizar ou não caracterizar uma relação de tutela comunitária.